Começa agora mais uma edição do programa Diálogos Jurídicos com Évila Carreira. Hoje, o programa Diálogos Jurídicos faz uma alusão ao dia 15 de março, dia que se celebra o Dia do Consumidor. E vamos dialogar, então, o direito com o marketing, já que o marketing tem uma forte influência sobre o consumo. Seja da hora que acordamos, a hora que vamos nos deitar, seja ao nascer ou ao morrer, estamos celebrando relações de consumo o tempo inteiro. Seja criança, jovem, adulto ou idoso, seja homem, mulher, seja alguém que esteja empregado ou fora do mercado, não importa. Todos nós nos unimos na condição de sermos consumidores. E para falar sobre esse tema, vamos contar com a presença do advogado Danilo Brandão e da jornalista Leatrice Ferraz. Nos acompanhe. Antes de começarmos o diálogo jurídicos desta noite, faz-se necessário, dizer um pouco da proposta deste programa. Então, o Diálogos Jurídicos ele tem como grande objetivo dialogar o direito com outras áreas do conhecimento. Dialogar o direito com a história, com a sociologia, com a antropologia, com o marketing, com a administração, enfim. 15 de março foi comemorado o Dia do Consumidor. E quem é consumidor bem sabe que todo dia é dia de pagar fatura. E o que é interessante de discutirmos esse tema é que não importa se é criança, se é jovem, adulto ou idoso, se é homem, se é mulher, se exerce algum tipo de profissão ou não, se está no mercado de trabalho ou não, todos nós somos consumidores. Acabamos nos unindo aí nessa condição de sermos consumidores. Então, nada melhor, já que ontem foi o Dia do Consumidor, que trazer essa discussão aqui para o programa Diálogos Jurídicos. E, com certeza, se nós refletirmos, da hora que acordamos até a hora que vamos repousar, várias relações de consumo nós construímos ao longo do nosso dia. E para falar e comunicar, dialogar direito com o marketing, temos aqui no estúdio da Mega um amigo muito querido, casado com Carla Brandão e pai de 3 lindas, um menino muito lindo que é a cara dele e 2 lindas garotas, Boa noite, Danilo. E estamos aqui também com a Leatrice Ferraz, ela que é jornalista, mestre em Linguística pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, especialista em Gestão Estratégica de Comunicação Empresarial, graduada em Comunicação Social, é docente na área de Gestão em cursos de graduação e pós-graduação e é sócia da agência Mundo Comunicação, além de ser casado com Lúcio, um grande querido amigo, um grande abraço que está aqui nos estúdios, diz ele que foi o motorista de Leatrice, e também mãe de 2 lindas meninas, ou seja, o mundo de Lúcio é um mundo cor-de-rosa, Léa? Então, muito boa noite, seja muito bem-vinda. Obrigada, Évila. Como eu te falei antes, é sempre um prazer aceitar seus convites e esse eu fiquei muito feliz em ter as recebido. Que bom, fico muito feliz também. Pois bem, Danila, eu vou começar com você. Como já foi dito, ontem a gente comemorou o Dia do Consumidor. E desde a implantação do Código de Defesa do Consumidor, além de outras leis, inclusive aqui torna obrigatória a presença, a disponibilização do Código de Defesa do Consumidor, em estabelecimentos empresariais e de prestação de serviço para os seus clientes, é possível, então, afirmar que é uma data mesmo para se comemorar o Dia do Consumidor? É possível afirmar que tivemos avanços nesse segmento do direito do consumidor? O Código de Defesa do Consumidor ele é relativamente novo no Brasil, mas logo depois veio uma lei dos juizados especiais, 1995,
E isso aí eu vejo, pelo menos no dia a dia, na prática, a gente tem percebido que o cidadão cada vez mais busca o judiciário quando se sente lesado numa relação de consumo. Ele tem a proatividade, ele tem a iniciativa de ir atrás dos seus direitos. E eu acho que esse é um grande avanço, o conhecimento, a consciência do seu direito e o exercício desse direito. Acho que é o principal. E, em segundo lugar, eu percebo aí uma movimentação leve, mas cada vez mais palpável, dos fornecedores de serviços e dos produtores ou comerciantes em cada vez mais respeitar os direitos do consumidor. Mas antes de entrar nessa questão de qual seria a visão do fornecedor, esclarece para a gente, Lea, assim, bem, incorpora o espírito de professora que há em você, a didática. Explica para a gente essa questão da diferença entre marketing e publicidade, porque apesar de muitas vezes usarmos até como sinônimos, mas me parece que tem uma diferença aí, né, entre eles. Hoje tem uma diferença, mas a confusão ela é entendível porque o marketing ele realmente teve início com ações publicitárias. O marketing ele surgiu na Revolução Industrial e para a manutenção do modelo de produção em larga escala era necessário estimular as pessoas a adotarem hábitos de consumo constantes. E para isso se utilizou da publicidade. Então o primeiro momento do marketing foi um momento realmente de uso das ações publicitárias para seduzir, para persuadir o consumidor para adotar hábito de consumo e formar uma cultura de consumo, que é essa cultura que nós estamos hoje. Você falou no início que nós consumimos ao acordar até o anoitecer, e eu diria até mais, a gente consome para nascer e consome para morrer. Com certeza. Né? Toda a nossa vida está baseada nessa cultura do consumo, vivemos em uma sociedade do consumo. Mas com o passar do tempo, a sociedade se tornando mais complexa, o marketing, ele ampliou a sua atuação, não mais só para a publicidade, mas para todo o pensamento estratégico da organização, do posicionamento da organização, da relação com o consumidor, da determinação do preço, das estratégias logísticas, das estratégias relacionadas ao desenvolvimento do produto que seria entregue ao consumidor. Então, o marketing hoje é, na verdade, todo um processo social que tem por objetivo entregar valor para o consumidor, fazendo o consumidor obter aquilo que ele deseja e necessita, e as organizações obterem os resultados que elas esperam dentro do mercado. Para isso, ela lança mão de várias estratégias de marketing, além da publicidade. Então, a publicidade hoje é um dos elementos de marketing, é o elemento final. Depois que toda a estratégia está montada, a publicidade vem para comunicar. Então a publicidade entraria aí no campo de transformar o que foi estrategicamente pensado, né, pelo empresário, pelo líder, transformar isso e comunicar isso ao consumidor. Exato. Trazer o consumidor para a relação de consumo é um dos objetivos da publicidade, mas o marketing ele lida com uma complexidade muito maior de pensamento e ações para que a empresa consiga alcançar o resultado. E até mesmo em comunicação, a gente usa hoje muito mais ações de comunicação, o mix de comunicação hoje é muito maior do que a publicidade. A gente está aqui agora, nesse momento, sendo transmitido ao vivo pelas redes sociais. A comunicação hoje ela é muito mais uma comunicação voltada para esse diálogo do que necessariamente só a publicidade. A publicidade, ótimo. Entendem, né? Por que é muito legal fazer esse programa? Porque a gente aprende demais. Então, e aí, o consumidor, ele tem ou não tem direito de duvidar, de reclamar? O que a gente bem vê aí, o consumidor brasileiro não é mais bobo. Ele reclama, ele duvida o tempo todo. E, bom, o que ele pode fazer para se defender, a maioria já sabe, assim, na ponta da língua. PROCON é uma palavra que está na cabeça de todo mundo. Se não der jeito no PROCON, vai para a justiça também. Não tem a menor dificuldade. O consumidor vai, com advogado, sem advogado, faz aquele estardalhaço. E tem aquelas agências reguladoras específicas, quando você tem um problema na questão de saúde, todo mundo vai atrás da ANS, TEO, ANAC, essas agências da vida. E na área de marketing, eu acredito que também tem as agências reguladoras específicas da profissão, né, para resolver essas questões. Muito bem.
E isso eu percebo muito, sabe? Assim, eu me lembro que quando eu tinha uma professora, né? Professora Marta Almeida, nossa professora de Direito Civil, defensora pública, né? E em breve ela também vai estar aqui nesse programa. Eu me lembro que ela falava muito de uma coisa, de uma expressão que falava assim, litigiosidade contida. Até achava bonita essa expressão, né? De as pessoas, elas realmente conterem as suas insatisfações e não recorrer ao judiciário. Mas realmente eu percebo isso diferente quando se trata de consumo. Pelo contrário, eu acho que as pessoas até querem acionar demais. Às vezes, assim, acha que tudo... Será que cabe ação? Será que cabe uma indenização? E esse consumidor de hoje que tem consciência do seu direito e corre atrás, ao mesmo tempo ele está um pouco que criando expectativas de enriquecimento em ações judiciais que não correspondem à realidade. É um pouco da cultura do brasileiro também até, né? Não vou só resolver o meu problema de consumo aqui não, eu vou aproveitar também uma situação que para mim me dá bem de alguma forma. E a gente tem observado a justiça reagir a isso, dando um freio, diferenciando realmente aquelas situações em que há um aborrecimento, ou quando há necessidade de uma reparação, condenar em valores bem irrisórios ou simbólicos mesmo, para que ninguém ache que se submeter a uma relação de consumo frustrada vai necessariamente deixá-lo... evitar a indústria da indenização, que né? É o que está acontecendo. Léa, a gente escuta muito falar, né, nesse universo do direito do consumidor, de propaganda, publicidade abusiva, publicidade enganosa. Vira e mexe, a gente vê polêmicas assim, pela TV ou por canal fechado, de algumas propagandas que foram tiradas do ar, que simplesmente deixaram, né, assim, foram proibidas de ser exibidas porque tinham alguma abusividade e tal. Explica pra gente, assim, qual seriam essas distinções entre abusiva, enganosa, né? Como é que funciona isso para a publicidade? Isso tem se tornado cada vez mais difícil de acontecer, uma vez que, pelo mesmo motivo que o professor Danilo acaba de citar, que o doutor Danilo acaba de citar, que é o fato do consumidor estar muito atento. A gente chama isso em marketing de consumerismo, que é um fenômeno de empoderamento do consumidor causado pela consciência dos seus direitos e também pelo acesso às mídias digitais, que faz esse consumidor ter voz e reclamar e expor a empresa. Então, para as organizações, tem se tornado muito difícil utilizar das estratégias de comunicação para seduzir esse consumidor de maneira enganosa, né, ou de maneira abusiva. Recentemente, a gente teve, essa semana, o governo federal teve que retirar do ar o anúncio da reforma da Previdência, porque haviam elementos ali não tão verdadeiros, né, não estava clara a informação para o cidadão. Foi solicitado pelo Ministério Público a retirada do anúncio. Nesse trabalho, a gente tem sempre que se preocupar em levar a informação sobre o produto, sobre o serviço, sobre a marca. As informações precisam ser verdadeiras e explícitas. O objetivo da comunicação publicitária é seduzir, mas uma vez que alguma informação ali seja inverídica, e isso fique, e o consumidor se torne ciente disso, a marca fica muito exposta. Porque o consumidor tem as mídias digitais hoje como esse meio para propagar a sua indignação. O consumidor hoje, além do PROCON, além da via judicial, a primeira via que ele vai para reclamar é a rede social. E na rede social ele encontra milhões de pessoas que podem ali dar voz, fazer essa voz dele crescer, e a marca acaba sendo muito mais prejudicada por essa exposição em mídias sociais do que ao perder alguma ação judicial. Então, a gente tem hoje uma preocupação muito grande sobre esse limite da sedução e da verdade, porque uma vez o consumidor se sentindo lesado, ele vai fazer essa exposição claramente. Isso interfere, Leatrice, no processo criativo? Muito. Muito? Muito. Hoje a gente vive um cenário social muito diferente do que nós tínhamos há 10 anos atrás. Então, dentro do processo criativo, o publicitário, especificamente, ele precisa pensar todas as possíveis interpretações que aquela mensagem pode ter, porque uma vez uma interpretação acontecendo de uma forma equivocada ou acontecendo de forma diferente aquilo que é o objetivo da empresa, pode trazer uma série de problemas para a marca, porque as pessoas vão levantar esse questionamento. As marcas hoje, elas precisam trabalhar
vinculadas aos valores sociais. Então, quais são os valores sociais hoje que são levantados pelas pessoas, que estão no centro da discussão? As marcas precisam estar vinculadas a isso. Se ela se afasta disso, ou se ela vai numa corrente diferente dessa, ela pode ser questionada ou ela pode ser rechaçada por aqueles que estão ali recebendo aquela comunicação. A gente estava conversando antes do programa, havia o caso da Skol. A Skol lançou recentemente, na Semana da Mulher, ela lançou uma campanha belíssima em que ela traz artistas plásticas para fazerem uma reformulação de todas aquelas campanhas do passado dela em que ela fazia uma exploração sexual da mulher, do corpo da mulher. E essas artistas foram convidadas a refazer aquela mensagem, dando à mulher um lugar especial na relação com a marca. Por que a Skol faz isso? Ela faz isso porque ela não pode estar afastada daquilo que são os valores que estão sendo levantados hoje, de respeito, de valorização dos direitos da mulher. Então, inclusive, o conceito da campanha redondo é sair do seu passado, porque ela realmente quis se afastar daquele passado de uso do corpo da mulher para falar que a mulher não é quem serve a cerveja, a mulher é quem bebe a cerveja ao lado, né, ao lado, ou sozinha, ou do jeito que ela quiser. Exato. Então, esse é o cenário hoje que o marketing se encontra nessa relação com o consumidor, em que, além de falar a verdade, a empresa precisa estar vinculada a esses valores que são levantados, uma vez que as pessoas estão muito atentas, estão muito... tem voz, né? As pessoas sabem onde colocar a sua posição, as redes sociais estão empoderando o consumidor, e isso deixa a empresa numa relação de fragilidade se ela atua de uma forma diferente desse sentido. Se realmente ir de encontro a esses valores sociais, ela vai pagar um preço literalmente alto, E né? tem algumas aí que pagam estão, realmente alto. E Leatrice falou algo bem interessante sobre essa questão de falar a verdade, né, Danilo? E nós sabemos que dentre uns dos direitos do consumidor está o direito de informação. E aí, você fala um pouquinho para a gente desse direito que o consumidor tem de ser informado e algumas consequências, né? Até pela sua prática mesmo, quando falta essa comunicação da informação, o que pode acarretar? Então, essa informação precisa, essa informação verdadeira, está justamente na condição da propaganda enganosa. Se foge um pouco disso aí, você está justamente violando o dever de informação do consumidor. Ele é levado a erro, ele é levado a consumir um produto que tem um vício de qualidade ou de quantidade, ou não se adequa à necessidade dele, ou pode lhe causar até algum mal físico e tudo mais. Sobre o dever de informação, eu tenho até eu dei uma entrevista, acho que há um tempo atrás, sobre uma mudança recente que teve no Código do Consumidor, que eu acho que foi até um tiro no pé, e que tem a ver com o dever de informação. É que tem uma cláusula bem genérica que fala que toda cláusula pode ser considerada abusiva e ela é subjetiva por demais, né? Ficar ao vedrio do juiz, submetido o processo a ele, e dizer se uma cláusula é abusiva ou não. E a gente via que toda e qualquer cláusula, naquelas letrinhas miúdas, de letrinhas de bula, que o consumidor não lesse ou que não merecesse o destaque, poderia ser considerada abusiva por aquele simples fato. Aí vem uma alteração na lei que diz que toda bula, ou toda norma, ou todo contrato de adesão tem que vir com fonte 12. Eu sei, então, para evitar literalmente as letras miúdas. Então, agora que está com fonte 12, ninguém pode mais dizer que a cláusula é abusiva, quer dizer, você leu, você está informado? Não está. O consumidor brasileiro não lê condições gerais, não lê bula, não lê nada disso, mas está lá em fonte 12 agora, e aí você não pode mais se dizer desinformado, ou você não pode mais alegar que você não teve destaque em relação àquela cláusula limitativa do seu direito. Então, assim, foi um tiro no pé, eu acho, essa mudança da lei, mas o direito de informação passa por ela também. Essas cláusulas que estabeleçam limites de direitos e tudo, ainda se exige um destaque. Não se fala expressamente o quê, mas é um negrito, é uma caixa alta ou tudo mais. Tudo com a finalidade de dar informação ao consumidor mais clara possível do que ele está se envolvendo ali na relação. Com certeza. Deixa eu aproveitar essa fala de Danilo, porque para a publicidade isso tem um impacto também, porque
a partir dessa determinação, os anúncios publicitários, especialmente os impressos, precisam deixar todas essas informações explícitas. E isso é um problema, porque a publicidade trabalha com sedução através da fala, da imagem, dos elementos gráficos, da cor. E aí vem uma caixa de texto jurídico, uma informação que, para a sedução publicitária, não deveria estar ali. Sim. Mas cabe a gente alertar ao consumidor que a empresa que publiciza qualquer tipo de coisa, se tiver alguma necessidade de expor uma informação jurídica, isso precisa estar claro. E a maioria das empresas não tem seguido essa determinação. E se vocês pegarem um panfleto, um cartaz, um outdoor, continuam as letrinhas miúdas aparecendo ali. Até porque na sua área, às vezes o menos é mais, né? Quanto menos se informa, mais impacto se chega mais rápido ao objetivo. E nós do direito, a prolixidade, né, chegou e fez morada. Então, a gente quer explicar tudo nos mínimos detalhes, não deixar brechas e etc. Nessa minha última ida, né, do mestrado, desse último bloco, eu tive o grande prazer, né, de conversar com uma liderança da área de varejo, o Joedi Teixeira. E numa das falas dele, ele disse uma coisa que eu achei assim, super interessante, que é preciso entender para conhecer e conhecer para atender. Com isso, eu realmente refleti que hoje há uma grande preocupação em entender o que o consumidor, em compreender para poder atender essa necessidade do consumidor. E aí me veio uma frase, assim, um dito que diz assim, a propaganda é a alma do negócio. Como é que você avalia hoje nessa conjuntura de que hoje o consumidor é quem dita, né, as necessidades e tal? Continua sendo a propaganda, ainda continua sendo a alma do negócio? Como é que... Continua, mas ela divide o seu espaço com outras ações de comunicação. Tá? Esse conceito de entender para atender é de um autor famoso do marketing chamado Richards, da década de 90, em que ele diz que o marketing ele é entender para atender. Exatamente isso. Em que é preciso que você entenda o mercado, entenda seus fornecedores, entenda a concorrência e, principalmente, entenda o seu cliente, para, com base nesse entendimento, você consiga oferecer para ele o que ele deseja e o que ele necessita e estabelecer uma relação mais próxima com ele. A comunicação ela deixou de ser essa comunicação de massa, né, em que a empresa fala sozinha e o consumidor ele é seduzido e automaticamente vai efetuar a compra. Já não é mais assim, as coisas estão mudando, a empresa ela precisa abrir os seus canais para estabelecer diálogo com os seus diversos públicos, inclusive aqueles que não são consumidores e que não irão consumir, mas são seguidores da marca e estão ali com algum tipo de interesse e, a partir desse interesse, pode influenciar outras pessoas para fortalecimento dessa marca no ambiente de negócio, no mercado. Então, a gente continua tendo a publicidade como uma das áreas importantes da comunicação empresarial, mas ela não reina mais sozinha e o marketing digital tem ascendido para um patamar especial e tem ganhado cada vez mais espaço. Principalmente com ações para dialogar, a marca precisa aprender a conversar com as pessoas, estar ali para conversar mais, ouvir conversar, atender as demandas, dar as respostas e menos anunciar. O anúncio ele vai ser cada vez mais feito através de Big Data. Big Data é o uso de inteligência artificial para armazenamento de dados. Sei. E através desse armazenamento de dados, os anúncios serão customizados. E já acontece, né? Porque hoje a gente faz uma pesquisa no Google, imediatamente aparece no nosso e-mail já uma lista de possíveis, até aquela barrinha ali na lateral do nosso e-mail já é, né, fruto de uma pesquisa que a gente... Existe uma sofisticação muito grande desses dados e a empresa ela compartilha com a rede social os dados de navegação do usuário dela para que aquele usuário seja impactado por uma comunicação exatamente sobre aquilo que ele interessa sobre o produto. Então, se você entrar no site de comércio eletrônico hoje e olhar um sapato, quando você voltar para o Facebook, o sapato vai aparecer para você porque há esse compartilhamento de dados e a publicidade está migrando para ser cada vez mais isso. Com o objetivo de gerar o consumo, utilização de inteligência artificial para ser exata na ação. Sim. E muito mais voltada para uma comunicação dialogal,
de relacionamento para aproximar as pessoas. Personalizada, para aproximar as pessoas à marca, né? Especialmente através das redes sociais. Então, o cenário que a gente encontra hoje na comunicação empresarial é muito mais voltado para esse relacionamento digital e a publicidade sendo ou uma publicidade com o objetivo de gerar força para a marca continuar sendo lembrada, ou essa publicidade através de inteligência artificial para otimizar o resultado da empresa. Perfeito. Danilo, você pai de três crianças. A gente aqui na hora antes do intervalo estávamos falando exatamente disso, de publicidade infantil. É uma discussão sempre em pauta, né, na nossa área, na área jurídica, sempre se discute muito essa questão da publicidade infantil, desses mecanismos aí que o marketing utiliza para seduzir esse público. Como é que você acredita que né, a criança realmente é mais vulnerável ainda, né, que o consumidor normal, digamos assim? Como é que você vê essa questão da publicidade infantil do ponto de vista... Ela tanto é mais vulnerável que o próprio Código de Defesa do Consumidor consolidou a publicidade que explora essa condição de deficiência de julgamento e de experiência da criança como uma condição de publicidade abusiva, né, no artigo 37. E a gente conversava com a Leatrice aqui, perguntando o que tem sido mudado no campo da publicidade e da propaganda nesse sentido. E ela comentou que algumas mudanças foram obrigatórias e tudo mais. A gente percebe isso ao longo dos anos, mas ainda assim são eficazes, viu? Porque as crianças são consumidores vorazes e quem sofre somos nós, né? Com certeza. E principalmente com aquele brindezinho do McDonald's. Fala um pouquinho pra gente sobre isso, Lea. Essa questão da publicidade infantil, porque é algo bem, bem relevante. Como vocês falaram, a criança ela é um alvo do marketing, um alvo muito importante, porque a criança ela não é um elemento passivo dentro de casa, muito pelo contrário, se tornando cada vez mais ativo, se tornando detentora do poder de decisão de consumo. E então, para as empresas, isso é interessante, porque torna possível a sedução de alguém que não tem maturidade suficiente para refletir sobre aquilo, e uma vez não tendo essa maturidade, ele é mais facilmente seduzido. Então, a criança, ela pode ser mais estimulada através das cores, através da imaginação, né, do lúdico. Então, a gente tem muito recurso para poder fazer essa sedução. Sabendo disso, o CONAR, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, já há alguns anos vem tornando mais rigoroso o processo de divulgação de produtos para criança, exatamente com o intuito de proteger as crianças desse assédio das empresas. Junto ao CONAR, a ANDI, que é a Associação Nacional de Direitos da Infância, ela tem feito ações com o objetivo de conscientizar, gerar na população uma reflexão sobre isso e, junto ao CONAR, também criando essa regulamentação de proteção. Mas, obviamente, que, sendo um público consumidor importante, essas ações, algumas coisas se tornam... tem efeito de regulação e as empresas passam a ficar proibidas de executar, como aquilo que eu tinha falado para vocês no intervalo. As empresas não podem usar verbo no infinitivo nos seus anúncios, uma vez que ela não pode mandar. Imperativo também não, né? Tipo, compre batom, Isso. Seu filho merece batom. Não, eu falei infinitivo, eu não queria falar infinitivo, não, eu queria falar imperativo. Né? Então, as crianças, a marca ela não pode dar uma ordem para as crianças, porque a criança, sendo mais suscetível a essa influência, ela pode obedecer mais facilmente. Sim. Além disso, a questão do uso de animações para produtos voltados para o público adulto já não é mais possível, exatamente para não atrair. Exemplo do caranguejinho, né? Sim. Antigamente a gente tinha aquele comercial, acho que da Brahma, que usava tartaruga, caranguejo em animação. Ali foi o último comercial, porque logo em seguida, exatamente a partir desse comercial, gerou a reflexão e essas marcas são proibidas de usar qualquer tipo de ação lúdica que possa chamar a atenção de crianças. Tá? Então, a gente tem uma regulamentação que gera algum tipo de controle, mas ela é ineficaz do ponto de vista que as crianças, sendo esse elemento importante nessa sociedade do consumo, as instituições acabam tendo menos força de
proibir um anúncio publicitário voltado para esse público. Cria-se alguns mecanismos de controle, mas não proibição. E aí a gente saindo da condição de advogado, de professor e tal, e entrando aí no papel de pais e mães, como é importante, né, essa nossa atuação. Porque é exatamente a partir dessa fase, de toda a formação de caráter e tal, que a gente vai orientá-los a não ingressar numa cultura de consumismo, né, de premiar com bens materiais, né, de não estimular essa ideologia do ter, né, que você precisa ter para você ser alguma coisa. Então, eu acho que é um papel fundamental, né, para a gente, nessa sociedade de consumo, né, de extremo consumo, como você diz aí, do nascimento à morte, do acordar, todas estão aí norteadas pelas por relações de consumo. Então, né, fica aí nossa reflexão de sabermos que, desde o início, é papel fundamental, né, nosso aí, enquanto pais, mães, orientar nossos filhos para que não, né, consumam. Claro que a gente não vão deixar, mas que sejam conscientes. E aí entra toda essa questão também, né, da sustentabilidade e tal, que eu acho que isso aí já daria um outro programa, né, Mariana Lacerda, um outro programa. E a gente... Não, claro, só com agravantezinho claro, de que as crianças têm acesso hoje à internet. Sim, com certeza. E as marcas estão lá no YouTube, apresentando seus brinquedos, criando várias ações. Até nos joguinhos, Léa, quando eles baixam os aplicativos e no meio do jogo aparece uma propaganda lá de alguma, né, de um outro jogo ou de um produto. Então e às vezes até de maneira muito assim disfarçada, porque você vê aqueles vídeos de brinquedos, a pessoa abre o brinquedo e começa a montar o brinquedo, e aquilo ali tudo é uma estratégia de marketing das empresas que pagam aquela pessoa para fazer a demonstração do brinquedo, e as crianças ficam encantadas vendo uma outra criança ou um adulto brincando. Juan Davi já está querendo fazer vídeo para o YouTuber. Ele pega os brinquedos e fica dizendo, e esse aqui é um Stormtrooper, ele faz isso e mexe com as perninhas, imitando exatamente os vídeos que ele vê na internet. E passou rápido, não passou, gente? Para mim passou assim, muito rápido. Vou aí, né, franquear o microfone para vocês fazerem as considerações finais, né? E a gente encerra o programa de hoje. Pode... A voz está com você, doutor Danilo. Olha, Évila, eu agradeço demais o convite. Você é uma querida, me diverti muito com você desde mais cedo, a gente estava tomando um café, né, e batendo papo sobre isso. Leatrice, aprendi muito com você também hoje aqui, é muito legal essa interação, né, do direito com outras aula, atividades. Não foi, é verdade. E fica a dica aí de cada dia você exercitar o consumo consciente. A gente tem crianças com acesso à internet, como você falou, e acesso à tecnologia cada vez mais cedo. Eles exigem isso, o modelo que se impõe dos amiguinhos, dos coleguinhas, cada vez mais dificultando o trabalho da gente, né? Então... Ô maldita maçã, não sei quem foi. Né? Esse é fã da maçã, né? Não, mas para comprar para eles né? Mas, Léa, fica aí também franqueada para você fazer suas considerações finais. Eu só quero agradecer a Évila e essa equipe maravilhosa que está aqui, fazendo toda a cobertura desse dia, dessa noite. Danilo, prazer te conhecer. Obrigada por compartilhar comigo esse conhecimento jurídico. E um abraço para vocês que estão aí ouvindo a gente e dizer que o marketing não é vilão. A gente precisa aproveitar esse cenário atual, essa sociedade da informação que nós vivemos para mostrar que, na verdade, a empresa está ali também para contribuir para a sociedade e, uma vez que o consumidor se empodera, né, tem acesso à informação, conhece os direitos, passa a ter um consumo mais consciente, a empresa muda. Então, a empresa ela é forçada a mudar pela mudança do comportamento do consumidor e eu acho que é por esse caminho aí que a sociedade tem que trilhar. Pois bem, então, ficamos aqui com o Diálogos Jurídicos desta noite, em que o direito dialogou com o marketing. Meu agradecimento especial a Danilo Brandão, colega, amigo, a minha querida amiga Leatrice, colega também, porque dividimos aí os corredores né, das faculdades. E um grande abraço aí para o meu ouvinte da Mega Rádio.
Para aqueles que nos acompanham, né, na transmissão ao vivo, né, na nossa fanpage Diálogos Jurídicos, um grande beijo. E fica aí a reflexão. No Dia do Consumidor, no dia em que se comemora o Dia do Consumidor, é preciso que tenhamos sejamos mais críticos, né, em relação ao ato de consumir, que realmente não deixemos nossas inquietudes, aquilo que nos fazem mal, que lesam nossos direitos, de forma silenciada, que procuremos os órgãos competentes, que reivindiquemos, porque é como disse Leatrice aqui, né? O poder está com a gente, o poder está com o consumidor. É ele que dita as regras. E a partir do momento que ele compreender isso, com certeza, né, a partir do momento que ele também tiver um comprometimento, né, em querer algo melhor, não só para a geração dele, mas para as próximas que virão, com certeza, tudo isso vai mudar. Boa noite a todos vocês e até o nosso próximo programa.